Olá, aqui é o Guto e este é mais um vídeo sobre o PET. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Além disso, na descrição do vídeo há um link para você se inscrever no meu canal no Telegram. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no Telegram, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito lá no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Vamos às atividades. Na semana 2 nós continuamos em Geometria Analítica e nós vamos falar sobre a equação da reta no plano. Existem duas formas para apresentar a equação da reta. A equação geral, que é essa aqui, na forma ax mais by mais c igual a zero, e a forma reduzida, que é essa, y igual a mx mais n. É importante esclarecer que você pode transformar a primeira equação na segunda, basta isolar o y, e da mesma forma, fazendo algumas manipulações algébricas, a gente pode transformar a segunda equação na primeira. É bem tranquilo. E essas equações elas podem ser determinadas a partir de algumas informações que são dadas nos exercícios nas atividades. Lá da geometria plana, nós sabemos que dois pontos determinam uma reta. Então, se a gente conhece dois pontos A e B com coordenadas xa, ya, xb e yb respectivamente, calculando esse determinante aí 3 por 3, em que aparecem as coordenadas que eu mencionei, a gente encontra a equação da reta. E além do determinante, existe uma outra forma de encontrar também a equação da reta, que alguns livros até chamam essa outra forma de equação fundamental da reta. Veja essa fórmula, y menos ya igual a m, que multiplica x menos xa. Em vez de usar as coordenadas do ponto A, a gente também pode usar as coordenadas do ponto B, como você pode ver aí. Mas o que é esse m que está aparecendo nessa equação fundamental? M é o valor da tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x do plano cartesiano. Isso é mostrado aí na apostila, você deve ter visto isso. E o valor de m também é chamado de coeficiente angular da reta e também é chamado de inclinação da reta em relação ao eixo x, o eixo das abscissas. É importante conhecer todas essas nomenclaturas de m, porque dependendo do exercício pode aparecer uma ou outra. Mas como a gente calcula essa tangente, como a gente calcula esse coeficiente angular, essa inclinação? É bem simples. A gente calcula a diferença entre os valores das coordenadas y dos pontos B e A e divide essa diferença por outra diferença, que é a coordenada x do ponto B menos a coordenada x do ponto A. Eu falo ponto A, ponto B, porque normalmente essa fórmula é apresentada desse jeito nos livros, mas pense que são dois pontos diferentes e eles podem ser representados por quaisquer letras e podem ter até números nos índices. Inclusive, nos livros e também na apostila do PET, essa equação fundamental aparece escrita assim, y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Veja que aí o índice é o número 0, mas tem gente que fala que é a letra O também, a gente não precisa brigar por causa disso, tanto faz. O importante é que esse seja um dos pontos que está ali na reta. Você percebe então que se nós conhecemos as coordenadas de dois pontos, nós podemos determinar a equação da reta tanto pelo determinante 3 por 3, como pela equação que envolve o coeficiente angular m, que é a equação fundamental. Então, você escolhe qual cálculo vai realizar. Número 1. A equação da reta que passa pela origem do plano cartesiano e pelo ponto A de coordenadas menos 9 e 6 é... Veja que as alternativas, todas elas nós temos equações que estão escritas naquela forma geral. Vamos lembrar que a origem do plano cartesiano é o ponto de coordenadas 0, 0. Então, nós temos as coordenadas de dois pontos. Essa questão ela pode ser facilmente resolvida, então, pelo determinante 3 por 3, principalmente porque um dos pontos é a origem, 0, 0. Mas eu vou resolver utilizando a outra fórmula que envolve o coeficiente angular, até para oferecer mais uma opção. Primeira coisa, eu vou calcular esse coeficiente angular, aí você vê que eu substituí as coordenadas dos dois pontos na fórmula, fazendo as continhas a gente chega a menos 2/3 para o valor de m. Aí agora a gente substitui o valor de m e as coordenadas de um dos pontos lá na equação fundamental. É claro que eu vou preferir substituir o ponto 0, 0, a origem, mas se eu tivesse substituído o ponto menos 9, 6, daria certo do mesmo jeito. Fica até aí como um exercício para você, caso você esteja interessado em conferir. Então a gente tem que y é igual a menos 2/3 de x. Aí eu passo 3 multiplicando para o primeiro membro e passo menos 2x para o primeiro membro, que vai como 2x.
Essa é a equação geral da reta, 2x mais 3y igual a zero. Letra C é a resposta correta. Número 2. No plano cartesiano a seguir está representada uma reta. Qual equação representa essa reta? Eu vou começar identificando as coordenadas dos pontos de interseção dessa reta com os eixos das abscissas e das ordenadas, os eixos x e y. O ponto de interseção com o eixo x é menos 3, 0, e com o eixo y é 0, 2. Agora nós vamos calcular o coeficiente angular. Aí eu substituí as coordenadas dos pontos, respeitando a ordem, tudo direitinho, e fazendo as continhas a gente obtém 2/3 para o valor de m. Agora a gente utiliza a equação fundamental, e veja que eu substituí o valor de m e escolhi as coordenadas do ponto de interseção com o eixo y também para substituir na equação, mas eu poderia ter utilizado as coordenadas do outro ponto. Desenvolvendo os cálculos, nós temos y menos 2 igual a 2/3 de x, aí eu passei o 3 multiplicando para o primeiro membro, para terminar, passei o 2x para o primeiro membro também, que foi como menos 2x, a equação geral da reta é letra D, é a alternativa correta. Número 3. Na figura, a reta R corta o eixo x no ponto Q de coordenadas menos 16, 0 e o eixo y no ponto P de coordenadas 0, 20. Sabendo que α é o ângulo que a reta R faz com o sentido positivo do eixo x, então a inclinação da reta equivale a... E aí nós temos as alternativas. Bom, o que é a inclinação da reta? Já falei sobre isso aqui. É o valor do coeficiente angular, é o valor de m. Então, nós vamos utilizar essa fórmula para calcular, só que em vez de A e B, nós temos os pontos P e Q. Tranquilo demais, mesma coisa. Veja que eu substituí aí as coordenadas dos dois pontos na fórmula, aí fazendo as continhas a gente chega a 20/16 para o coeficiente angular. Mas dá para dividir por 4 o numerador e o denominador, e aí a fração simplificada que representa o coeficiente angular vai ser igual a 5/4. É só isso. A letra D, então, é a alternativa correta. A número 4, que é uma questão do Enem do ano de 2016, a gente quer saber o que tem que acontecer com o coeficiente angular da reta que representa a trajetória do projétil B. A condição é que os projéteis A e B se interceptem quando o projétil A atingir sua altura máxima. Tá isso aí na questão. Atualmente, os projéteis estão se interceptando nesse ponto de coordenadas 6 e 12. E vale lembrar que as duas trajetórias dos dois projéteis começam na origem dos eixos coordenados. E veja que o eixo horizontal representa o tempo em segundos e o vertical a altura em metros. A altura máxima da trajetória do projétil A é esse ponto que eu marquei agora em azul, de coordenadas 4 e 16. Então agora que a gente tem todos os dados do problema, eu vou começar calculando o coeficiente angular da reta que representa a trajetória do projétil B do jeito que ela está desenhada no gráfico, passando lá pelo ponto de coordenadas 6 e 12. Você pode ver que eu já substituí as coordenadas desse ponto e também da origem na fórmula do coeficiente angular. Fazendo as continhas, a gente tem 12/6. E dividindo 12 por 6, a gente encontra 2 para o coeficiente angular do jeito que está desenhado no gráfico. Agora nós vamos considerar que a trajetória do projétil B começa na origem, mas passa ali pelo ponto de coordenadas 4 e 16, que é o desejado. Então, eu substituí aí as coordenadas desse ponto e também as coordenadas da origem na fórmula do coeficiente angular. Desenvolvendo, a gente obtém 16/4 e dividindo 16 por 4, obtemos o valor de 4 para o coeficiente angular, que é o coeficiente desejado. Bom, se o coeficiente angular desejado é 4 e o coeficiente angular que está representado aí no gráfico, que não é o desejado, é 2, o que deve acontecer então com esse coeficiente angular para passar de 2 para 4? Do atual para o desejado, a diferença é de 2 unidades. Então, o coeficiente deve aumentar em 2 unidades. Letra C é a resposta correta. Número 5. No plano cartesiano a seguir estão representados dois pontos. A equação da reta que passa por esses dois pontos é: muita gente tem preconceito com os números decimais, mas não tem necessidade, porque eles são números normais como outros quaisquer, tá? Eu vou marcar as coordenadas desses dois pontos ali no plano cartesiano e vou utilizar a fórmula do coeficiente angular para a gente achar o valor de m. Aí eu substituí as coordenadas desses dois pontos na fórmula, pode olhar aí. Fazendo as continhas a gente chega a 5/10. E simplificando a gente tem 1/2 ou então 0,5, que é a representação decimal da metade. Veja que nas alternativas os números aparecem na forma decimal e não fracionária. Então é importante a gente fazer essa transformação. Agora,
eu vou usar a equação fundamental e substituir ali na fórmula o valor de m e as coordenadas do ponto 40, 13,5. Mas eu poderia ter utilizado as coordenadas do outro ponto também, tá bom? Fazendo a multiplicação no segundo membro, a gente tem y menos 13,5 igual a 0,5x menos 20. Aí eu passei o menos 13,5 para o segundo membro, ele vai somando. Finalizando, a gente tem y igual a 0,5x menos 6,5. A resposta correta, portanto, é a letra C. Na número 6, uma questão do Enem de 2016, nosso objetivo é determinar uma equação que relacione a altitude y de uma aeronave com o tempo t em minutos após o início dos procedimentos de pouso dessa aeronave. Pela tabela que relaciona t e y, dá para a gente ver que a cada 5 segundos a altitude diminui 2.000 metros. Então, a gente pode considerar que esses valores que aparecem para t e y são coordenadas de pontos, assim a gente vai conseguir determinar a equação da reta. Então vamos pegar essas duas primeiras informações aí. No tempo 0, a altitude é de 10.000 metros, no tempo 5 segundos, a altitude é de 8.000 metros. A gente poderia pegar quaisquer duas informações para relacionar, tá bom? Mas eu quis pegar essas duas primeiras. Primeiramente, eu vou utilizar a fórmula do coeficiente angular. E veja que agora, em vez das coordenadas x e y, nós temos as coordenadas t e y. Só mudou a letra, mas o raciocínio que a gente vai aplicar é o mesmo. Aí eu substituí os valores que eu selecionei lá da tabela na fórmula do coeficiente angular. E fazendo as continhas, a gente chega a um valor de menos 400 para m. Agora eu vou utilizar a equação fundamental. Aí eu substituí o valor de m e os valores 10.000 e 0. Mas poderia ter substituído quaisquer dois valores que estão relacionados e aparecem na tabela. Aí a gente encontra, então, essa relação que y é igual a 10.000 menos 400t. Bem tranquilo? A alternativa correta é a letra D. Antes de concluir, uma observação aqui. Como são muitos números, letras, índices, sinais, eu posso ter falado alguma coisa e mostrado outra na tela. Às vezes isso acontece e eu peço desculpas caso isso tenha acontecido. Mas qualquer divergência entre o que foi falado e o que está escrito, prevalece o que está escrito. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!